Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, continuando aqui. Nosso terceiro dia de aula de Ética Cristã 1 e 2, é o segundo bloco. Nossas aulas estão sendo gravadas. Agora, irmãos, dando sequência, acabamos de falar um pouco sobre o cristianismo e a cosmovisão. Vamos agora entrar num outro material que eu quero passar para vocês, que é a cosmovisão cristã. Eu quero passar aqui para vocês também do Franklin Ferreira. Já que a gente está trabalhando em cima disso, a gente tem que mostrar qual é a nossa premissa, né? Então, eu vou abrir aqui para vocês, Cosmovisão Cristã, do Franklin Ferreira também, e eu vou estar compartilhando aqui com os irmãos, tá bom? Vamos lá, vou correr um pouco, irmãos, para a gente tentar aqui otimizar um pouco do tempo. Então, Cosmovisão Cristã, Credo Apostólico. Olha só que, dentro dessas, dentro dos temas, né, irmãos, podem ver, não tem como a gente fugir de que a nossa ética está baseada nas Escrituras, tanto no Velho Testamento como no Novo. E esse artigo aqui do Franklin Ferreira é muito bom. Já já a gente vai para outro slide também sobre as características da moralidade hebraica, tá bom? Então, vamos correr aqui na leitura. Júnior, você pode ler para nós, por gentileza, meu irmão? Ok. Vou passar aqui. Opa. Por favor. Ok. Credo apostólico. Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pressupostos. Deus é um ser infinito e pessoal, trino, que criou o homem à sua imagem, para se relacionar com ele. B. Deus criou todas as coisas, ex nihilo, que é do nada, né? Isso. Toda a criação é boa. C. Deus ama aquilo que criou. D. A ética é revelada, sua base não está no homem, mas em Deus. Opa, esse ponto aqui é um ponto alto do slide. Logo que, já que Deus é trino, é pessoal, é infinito e que nos cria, e cria tudo do nada, mas ele ama tudo aquilo que ele cria, em especial o homem, e o homem é a base da sua criação, a ética, segundo os princípios bíblicos, a base não está no homem, mas está em Deus. Ou seja, o homem, na perspectiva da nossa fé e da visão, da nossa cosmovisão, não é essa imanência, não tem esse lado apenas onde ele se basta nele mesmo, até porque o homem não é a razão da sua existência, mas sim o oposto. Toda a nossa fé está em Deus, logo, a nossa ética está baseada em Deus, ou seja, naquilo que a gente aprende a partir dele. Isso muda tudo, né? Muda tudo. A Por fonte, isso, pode falar, Júnior. Deus é a fonte, né? Deus é a fonte. Ele é a origem e é a fonte, né? Então, por essa razão, a gente nota quando as pessoas querem alterar a Bíblia ou negar a Bíblia, a gente entende a sua revolta, porque na hora que elas conseguirem mostrar que a Bíblia não é um livro sagrado, ou que os valores bíblicos não são, aquilo que a Bíblia diz não é dessa forma a sua interpretação final, ou seja, a gente está alterando essa premissa, né? É como se disséssemos assim, ela é um livro importante, mas ela não diz tudo. Logo, altera os valores de Deus e as verdades absolutas. Então, essa frase era muito interessante, né? Isso Tá quer bom? desconstruir, né? Exatamente. A Bíblia como um livro sagrado. Porque a partir dessa desconstrução, né, Júnior, você desconstrói Sim, todos os valores importantes sim. dessa sociedade que foi criada a partir do quê? Da revelação judaica cristã. E vem com aquela ideiazinha deles, né? Esses moderninhos de ressignificação, né? Exatamente. Aí a gente vê a origem
Da onde saem essas origens, ou quer dizer, essas inspirações, né? Por que há tanta fúria contra as escrituras? Por que há tanta fúria contra os valores bíblicos, né? Então, continua lendo para nós, Júnior, por gentileza. O cristianismo, influência sobre a interpretação bíblica, né? O cristianismo é centrado em Deus, a fé buscando o entendimento, espiritualidade integral e culto integral. Toda a criação é boa. Dá uma pausa aqui, Júnior. A frase que eu tinha repassado de Anselmo da Cantuária, né? É a fé que busca entender, é a fé que busca compreender, é a fé que busca entendimento. E não é o entendimento que descobre a fé, não Isso, é a razão. exatamente, é o contrário. Essa ideia aqui É maravilhoso. maravilhosa. Por isso que eu vou passar para vocês ainda hoje o texto de Anselmo da Cantuária, vou mandar no nosso grupo, mas se der tempo a gente vai pincelar um pouco sobre esse texto. E aqui, mais uma vez, a espiritualidade ela é integral, e o culto também é integral. Porque toda a criação de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mesmo tendo a ruptura do pecado, mesmo assim a imagem e semelhança de Deus está no homem. E mesmo assim, Deus ama toda a sua criação. Né? Então, essa ideia de espiritualidade integral, que ela é muito interessante, não é uma espiritualidade bipartida. Ou seja, no mercado de trabalho eu só sou mais um profissional. Eu só sou um religioso na igreja. Não, não. A nossa fé abraça tudo. Aqui, por exemplo, o pastor Johnny não é qual é o seu cargo agora, pastor? Você está como gerente, né, de um setor, não é isso? Não, agente comercial. Agente comercial. Mas o senhor não é um agente de comercial cristão que é pastor. O irmão é um pastor, que é um cristão, que é um agente comercial. O Júnior não é um advogado cristão. Não, ele é um cristão advogado. Exato. O Dio a mesma coisa, o Wesley a mesma coisa, eu a mesma coisa. Eu não era um trader lá no mercado financeiro cristão. Eu era um cristão que sou trader. Sim. Muda tudo, porque a nossa espiritualidade é integral, né? Joia. Lê para nós, Júnior. C. Intimidade, não religiosidade. Sem que haja mérito em nós. Deus nos fez seus filhos. Isso coloca todos os cristãos em igualdade, exigindo humildade e amor para com o próximo em Cristo. Joia, essa frase é muito boa. Intimidade, não religiosidade, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente conserva a humildade de saber que a gente tem um papel importante aqui nessa sociedade, né? E aí vem o credo apostólico em Jesus, né? Pode ler para nós, Júnior? Ok. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar vivos e mortos. Joia. Pressupostos? Pressuposto. Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. B. O propósito da encarnação. Ele se tornou aquilo que somos para que pudesse fazer de nós aquilo que ele é. Olha essa frase, que maravilhosa. Lê de novo, Júnior. Ele Olha se só. tornou aquilo que somos para que pudesse fazer de nós aquilo que ele é. Ou seja, ele se tornou maldito em nosso lugar, né? Ele se tornou aquilo que somos, dando essa ideia de que ele vira homem, e não só vira homem, mas não é que ele se torna pecador, mas ele leva os nossos pecados para que aquela justiça e aquela dignidade que havia sobre ele agora pudesse repousar em nós. Por isso que a gente é justificado, não pelo mérito, mas porque cremos nele, né? E Aquela ideia daquilo que ele é santo, né? Porque, na verdade, nós jamais seremos como ele na sua íntegra, né? Sim, sim. Mas você pode ver, né, Júnior, que ao mesmo tempo, Deus queria filhos perfeitos. E nós não somos perfeitos,
mas Jesus nos aperfeiçoa pelo sacrifício dele na cruz. Uhum. Então, como a obra dele é perfeita, e a redenção dele foi total, então, por ele, pelo sacrifício dele, ele nos torna perfeito, não por nós, mas Uhum. pelo sacrifício perfeito dele, né? Exato. Então, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. E esse é o propósito da encarnação, né? Exatamente. Por favor. Sua humilhação e exaltação ocorreram em nossa história. D. Tanto a cruz quanto a ressurreição são elementos centrais da fé cristã. Joia. Continua para nós, por favor. Pense sobre a interpretação bíblica, de novo, né? O sacrifício de Jesus é o único e perfeito, capaz de aplacar a ira de Deus ante o pecado. B. Os seres humanos foram criados bons, mas, por causa da queda, a imagem de Deus danificou-se por meio da obra de Jesus Cristo. Deus redime o seu povo eleito. C. Somos chamados a imitar Jesus Cristo no amor, obediência, firmeza, serviço, cruz e humildade. Ótimo. Agora o credo apostólico, o Espírito Santo e a Igreja. Creio no Espírito Santo, a Santa Igreja Católica, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne e a vida eterna. Amém. Ou seja, né, explicando, eu sei que os irmãos já viram isso em outras matérias, né, que a Santa Igreja Católica é como universal, fazemos parte da Igreja Universal, não da romana, né? É. Nós somos católicos, sim, porque Apostólico. somos da Igreja Universal. Somos apostólicos, porque fomos fundamentados na doutrina dos apóstolos. Sim. Não somos romanos. Por quê? Porque, de fato, dentro do critério de ser um romano, você tem que sustentar que a tradição ela está em pé de igualdade com a Bíblia, e aqui é o nosso ponto de cisão. Nós não somos romanos, né? Porque, de fato, acreditamos que somente a Escritura é a palavra de Deus e nada se compara a ela, né? Então, pressupostos, por favor. A igreja é uma comunidade mantida e sustentada pelo Espírito Santo. B. Para cada pessoa, a morte é a porta tanto para a vida com Deus e seu povo, como para a eterna separação do único que pode preencher nossas aspirações mais profundas. C. O homem integral será ressuscitado no último dia. D. A esperança do triunfo escatológico. Então, né, olha que interessante, né, irmãos? Essa a gente já sabe dessas verdades, mas a igreja ela é sustentada pelo Espírito Santo e sempre o será. E a morte não é o fim. Eu gosto de dizer que a morte é a porta que a gente passa para entrar para os portais eternos, né? Então, na realidade, não é um fim em si, é o início de tudo, né? Mas aqueles que distorcem a verdadeira Bíblia fazem da nossa vida aqui o nosso grande paraíso, e que pequenos que são, né? E a influência sobre a interpretação bíblica? Pode ler para nós, Jean? A. O Espírito Santo é central na vida cristã. B. Por causa da queda, o homem não é mais o que foi um dia. Só pelo Espírito Santo, a imagem de Deus no pecador pode ser restaurada. C. Somos chamados para viver em comunidade. D. Experimentamos o perdão dos pecados. Eu gostei muito dessa frase, né, irmãos? A gente sabe disso, que na queda, a imagem e semelhança de Deus em nós foi desfigurada, foi quebrada, né? Foi alterada. Mas por causa da queda, o homem não é mais o que um dia foi. Só pelo Espírito Santo, a imagem de Deus no pecador pode ser restaurada. E a gente vê isso, de fato, por meio do novo nascimento, né? Isso é maravilhoso. É o poder do Espírito Santo. Exato. Quem restaura essa imagem, e ainda mesmo assim a gente somente concluirá com a glorificação naquele grande dia. Exato. Enquanto estivermos aqui, como disse Paulo, nós estamos desenvolvendo a nossa fé na estatura do varão perfeito. Ou seja, a gente está caminhando para lá. Verdade. Continua para nós, Júnior, por gentileza. A ressurreição exclui a reencarnação. A morte não é o fim. Ela representa a porta para a eternidade, com Deus ou sem Deus. F. A história é linear.
uma sequência significativa de eventos que ocorre para o cumprimento dos propósitos de Deus para a criação, a volta em glória de Cristo. G. Aguardamos a vinda da nova terra e novos céus. Joia. Tá bom, meus irmãos? Tranquilo? Alguma pergunta? Eu creio que não, né? Um material bem Claro, né? claro, né? Então, agora vamos ir para agora aqui, ó. Características da moralidade hebraica. Deixa eu abrir aqui para vocês. Esse material aqui é bem interessante também. Eu vou passar rapidamente também, tá bom? Porque eu quero começar a entrar no nosso livro-texto. Vamos lá. Só para fundamentar todas essas premissas de onde estão sendo baseadas a nossa ética, né? Aqui, ó, característica da moralidade hebraica, fontes Gardner, EC, Fé Bíblica e Ética Social da Haste, editora Haste, tá? Vamos lá. Leia para nós, pastor Johnny, por gentileza. Leio sim. A moralidade hebraica é teocêntrica. Praticamente não existe distinção entre ética e religião. A relação íntima entre o ensino ético e religioso da Bíblia sugere que o elemento unificador fundamental no seu pensamento ético é Deus. Os textos Êxodo 21:1-2, Oséias 1:2, Jeremias 3:1, Ezequiel 23:1, Miqueias 6:8 e Provérbios 9:10. Joia. Então, irmãos, é por isso que a gente tem trabalhado com bastante convicção sobre esses temas. Não tem como desassociar uma coisa da outra. A nossa moralidade ela é teocêntrica, ela está baseada em Deus. Deus é a nossa origem, é a nossa razão, logo, não tem como a gente emancipar essa verdade. Continua para nós, pastor? A moralidade hebraica possui um tom imperativo. Ela começa relembrando aos homens os seus deveres, cuja origem se encontra antes da relação pactual com Deus, do que na formulação de ideais que os homens podem comparar livre e desinteressadamente e entre os quais podem escolher como quiserem. Os textos Êxodo 20:15, Levítico 19:2 e Mateus 22:37 e verso 39. Ou seja, como eu tinha dito nas aulas passadas, até citando Champlin, comentarista, do versículo por versículo, sobre quando ele fala sobre os coríntios, que a vida ética e moral é um imperativo cristão. Assim também a moralidade hebraica, ela é um imperativo, ela tem essa tônica, ou seja, não é uma opção, é uma ordem, ou cremos ou não cremos. Continua para nós, pastor? E o contraste está justamente nisso, né? As pessoas ainda acreditam que esse pensamento ainda pode ser negociável com Deus, né? E por essa razão, aí volta ao primeira aula de hoje, né? Por que as pessoas, muitas vezes dentro da igreja, continuam pensando da velha maneira? Porque ainda continua com a cosmovisão de mundos e de religião delas. Ou seja, elas precisam passar por um processo de educação religiosa, né? No sentido de reaprender o que realmente as escrituras ensinam. Porque mesmo que elas nasceram numa igreja católica ou espírita ou numa outra religião, enquanto eles não substituírem aquele pensamento e aquelas ideias pelas ideias bíblicas e admitirem que as ideias bíblicas são melhores do que as dele, a cosmovisão de mundo vai continuar sendo anterior, aquela que eles acreditavam. Então, percebam que ir à igreja não diz muito. Ir à igreja é bom, é óbvio, mas enquanto não houver uma mudança de pensamento, de construção ou de educação religiosa, no sentido de novas crenças, questionar os pressupostos antigos e substituí-los pelas verdades de Deus, a pessoa não vai ter essa mudança, né, pastor? Total, e Né? quando o senhor menciona isso, os próprios discípulos de Jesus, né, os comportamentos deles, acho que denunciam um pouco dessa realidade. Os filhos do trovão, né, quer que a gente ore para que seja derramado fogo dos céus? Isso aí. Enfim. Pode ler para nós, pastor? Vamos sim.
A moralidade hebraica preocupa-se antes com pessoas e comunidade de pessoas do que com ideais e padrões abstratos. O pensamento ético ocidental desenvolveu-se mais em linhas abstratas que o pensamento de Israel. Os 10 mandamentos preocupam-se com a conduta que envolve pessoas, incluindo a pessoas por excelência a quem o homem está relacionado em suas decisões e atividades. Joia. Obrigado, pastor. Tem vários textos bíblicos, né? Mas aqui deixa eu fazer até um comentário. Já, irmãos, a gente vai dar uma relida também em um outro slide, que seriam as alternativas éticas contemporâneas. Percebam, eu sei que eu já mencionei essas alternativas, só que agora eu vou pegar um outro material, e dentro desse outro material a gente vai dissecar um pouquinho mais ainda algumas práticas, porque pode ver que o pensamento ocidental, ele tem esse lado mais abstrato. Já o pensamento ético ocidental desenvolveu-se mais em linhas abstratas do que o pensamento de Israel. Por quê? Porque o pensamento deles tem a ver com o quê? Com as pessoas e as comunidades, os padrões e os comportamentos, como eles agem em si. Eles não estão preocupados muito somente de teorias, ficar fazendo aqui as suas especulações. Uma coisa tem a ver com a prática, com a atitude, como nós lemos hoje, na abertura dessa aula, João 13, 34, 35, o amor pelo amor. Eu sei que hoje a gente está vivendo uma polarização em todas as áreas, mas nós estamos sendo desafiados sobre esse tema, que é o tema do amor verdadeiro, mesmo nas questões políticas. Então, é bem interessante como a Bíblia vai mostrar esse lado mais relacional nosso, comportamental, que tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Olha só essa máxima, irmãos. Certa ocasião, eu estava num congresso de pastores, e eu aprendi com um pastor lá de Curitiba, não me recordo o nome dele agora, mas ele disse uma frase que eu nunca mais me esqueci, que o nosso relacionamento e a nossa comunhão com Deus, ela acaba sendo vivenciada pela comunhão que a gente tem com o próximo. Quanto mais intimidade e comunhão genuína eu tenho com Deus, mais eu quero viver em comunidade com meu irmão. Mais eu quero passar essa bênção que eu recebi para aqueles que estão ao meu lado, começando com a minha família. E assim, ao longo desses 30 anos pastoreanos, eu vejo essa verdade o tempo todo. Porque irmãos que são religiosos e que dizem ter comunhão com Deus, mas a gente vê que muitas vezes não passa de um discurso religioso, porque eles não conseguem conviver com ninguém ao lado deles. E quando a gente vai realmente avaliar na base bíblica, todo servo de Deus, cheio do Espírito Santo, ele tem uma vida de comunidade o tempo todo. Ele quer se relacionar, ele quer estar junto das pessoas, ele quer evangelizar, ele quer discipular gente, ele não quer viver isolado. Porque essa é uma condição, praticamente, que Deus nos coloca. No momento em que eu me torno cheio do Espírito Santo, eu não quero o Espírito Santo só para mim, eu transbordo ele através do quê? Das minhas obras, começando aonde? Começando na nossa igreja local. Então, essa máxima é uma grande verdade. E podem ver que todo filho de Deus, no Velho Testamento e no Novo Testamento, vivencia essa experiência o tempo todo. E na história da igreja, podem ver que os grandes avivalistas e as grandes pessoas que fizeram muito para Deus e fizeram muito para suas comunidades. E fizeram até mesmo para... E essa obra foi tão grande que atingiu até os ímpios. Percebam, irmãos, quanto mais cheio, mais comunhão quero viver. Quanto menos cheio, menos comunhão quero viver. Porque a nossa comunhão, ela é algo que a nossa comunhão que nós temos com Deus é algo que a gente quer vivenciar ao lado do nosso irmão. Tem a ver com essa ideia prática, não é abstrato. Nós não queremos viver num monastério,
sou muito cheio do Espírito Santo, eu vou para o monastério. Não, não, é o oposto. Você é muito cheio do Espírito Santo, você quer pregar, você quer anunciar, você quer discipular, você quer viver em comunidade. Porque o Salmo 133 se cumpre, né? Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ou seja, os aspectos abstratos são mais ocidentais do que, de fato, orientais, né? Na prática, né? Então, é interessante essa ideia, né, irmãos? Tá bom? Continua para nós, pastor Johnny, por gentileza. Continuo sim. A moralidade hebraica enfatiza o igualitarismo na apreciação do valor humano. Os hebreus se impressionavam mais com a igualdade fundamental entre os homens do que com as suas diferenças. O escravo, a viúva e o órfão devem merecer cuidado. Devem ser tratados com justiça e misericórdia, pois é assim que Deus lida com todos os homens. E aí os textos. Deixa eu fazer uma citação apenas. Os hebreus, o que importavam para eles era o coletivo, e não o indivíduo. Interessante, né? Quando o indivíduo passava a ser a tônica, podem ver que eles estavam naquilo que a gente vê lá em Juízes, eles estavam vivendo sob castigo, ou eles estavam distantes de Deus, como aconteceu no reino dividido. O coletivo sempre foi mais importante para os hebreus quando eles estavam vivendo essa realidade espiritual. E o mesmo acontece com a igreja. E quando nós temos um olhar coletivo, a gente vê a todos, inclusive os desfavorecidos que estão à margem da sociedade. Nós os incluímos. Né? Isso é um fator ético e moral muito importante. Tá bom? Pode ler para nós, pastor, por gentileza, o próximo slide. Pastor, só uma dúvida. A ideia do Pois não. coletivo, obviamente, ela foi construída ao longo do tempo. A gente vê um pouco de egoísmo, né, assim, entre os irmãos, mas isso provavelmente seja, então, uma coisa mais isolada. Mas me formula melhor. Como assim? Tá. A ideia desse cuidado coletivo, me parece que foi construído ao longo do tempo. Mas essa ideia egoísta, né, por conta até do próprio pecado, talvez seja uma coisa que fez com Está que... em nós, né? Está em nós. Então, mas perceba que na revelação do Velho Testamento, pastor Johnny, pode ver que o primeiro suicídio é Caim matando Abel. Olha aí, o lado egoísta, né? Simplesmente por uma questão de inveja ou de talvez não se sentir incluído. Mas Sim. desde a revelação de Deus para com Abraão, fazendo dele ali um povo, perceba que toda a tônica da revelação no Velho Testamento tem a ver com o povo, tem a ver com a nação. Essa nação que é abençoada, que abençoa muitas outras nações. Ou seja, Deus, assim como os mandamentos, eles não são uma sugestão, a maneira em que Deus conduz o seu povo é olhando para o todo, nunca é para a parte. Nunca é para o... Pode ver que o que era Israel, o que era a nação de Israel? Era a união do quê? De 12 tribos. O reino dividido só acontece por causa do quê? Por causa do egoísmo, do individualismo. Mas mesmo assim, Deus separa e deixa ainda tribo do norte e tribo do sul, porque não era para ter sido emancipada. Então, o problema do individualismo está em nós. E podem ver que, até mesmo na história da igreja, pastor e irmãos, quando Deus nos prospera, qual é a nossa tendência? A gente quer construir o reino de Deus para nós aqui na terra. Mas Deus está nos prosperando para quê? Para que a gente expanda o reino dele. Pode ver que toda a virtude que temos nunca é para ser apenas nossa, é para ser compartilhada. Por que Deus nos dá sabedoria? Para a gente ser a mente daqueles que têm menos sabedoria. Por que Deus nos abençoa com posse? Para a gente construir um mundo melhor e ser a posse daqueles que não têm posse. Então, perceba, o egoísmo está em nós, mas a prerrogativa bíblica vai ser para que a gente não viva no egoísmo, né? E a gente viva no altruísmo, a gente viva no coletivo.
E por isso que a igreja só se torna igreja no coletivo. E pode ver que as instruções bíblicas não deixe de congregar, como é costume de alguns. Por quê? Porque se a gente ficar sozinho, a gente corre o risco de ou se desviar totalmente, ou de fragmentar o projeto de Deus, que é a igreja, que é o coletivo, né? Então, por isso que eu digo que a ótica e a tônica do reino de Deus no Velho Testamento e no projeto igreja é no coletivo. E até para concluir essa linha de raciocínio, podem ver que nações que são fortes e protagonistas, elas não trabalham no indivíduo, elas trabalham no coletivo. Mas quando elas trabalham no indivíduo, é mostrando o seguinte: você tem que se superar, você tem que ser aquele que reconstrói a sua vida, mas a sua vida não está baseada em você, está baseada nos seus, na sua família e na sua nação. Então, nações protagonistas, elas olham para o coletivo, elas não olham para o indivíduo. Elas treinam o indivíduo a se superarem. Mas elas dizem o seguinte: olha, não viva para você, viva para aqueles que estão ao seu lado. E construa um mundo melhor para esses que estão ao seu lado e para o futuro, né? Pode ver que dentro disso, né, a gente vê algumas nações que são protagonistas nisso. Os japoneses são assim, os judeus são assim, né? Pode ver que eles constroem para o amanhã. Ora, não é para hoje, né? Diga, Júnior, o que você ia falar? Como princípio, né? Coletivo. É um princípio coletivo, né? Entendeu, pastor? Não é que nós sejamos... a gente não vai ter lado... A gente vai ter que lutar contra o egoísmo e o individualismo o tempo todo, né? Não tenho dúvida. Tanto é que a própria diretriz aí do que a gente está propondo é o que vem de Deus, né? Se for partir do homem, o egoísmo vai sempre em destaque. Então, a referência sempre é o Cristo. Exatamente. Aqui, fazendo uma crítica ao movimento de direita, irmãos. Como eu enxergo hoje o movimento de direita no nosso país? Que a gente também tem que tomar cuidado, porque senão a gente vai acabar odiando quem pensa de uma forma contrária. E como cristãos, mesmo na política, ou mesmo sem estar na política, a gente não pode perder a prerrogativa bíblica de amar os inimigos. Agora, isso não quer dizer de ser complacente, de concordar, mas de saber viver uma vida sem hostilizar, ou, quem sabe, até criar inimizades em nome daquilo que é certo, né? Porque isso é muito fácil também. Já que a gente tem valores bem sólidos, nós defendemos. Temos os opositores. E ao invés de sabermos conviver com os opositores, por causa da oposição e desse mundo polarizado, a gente acaba odiando. E é muito perigoso isso também. Então, percebam como é difícil lidar nessa questão, né? A gente vai entrar em assuntos de política em uma das aulas, tá bom? Mas percebam, a gente tem que tomar cuidado com isso. A mesma coisa acontece conosco dentro da igreja. Temos as outras religiões, temos as perseguições daqueles de outras religiões. A gente não pode odiar. A gente tem que lembrar que todos são alvos do nosso amor, inclusive aqueles que pensam o contrário a nós, né? Eu sei que é difícil, ainda mais numa sociedade caída, mas é assim, né? Não temos o que fazer. Aqui, ó. A moralidade hebraica enfatiza o igualitarismo na apreciação do valor humano. Dê para nós, pastor Johnny, por favor. Vamos lá. Os hebreus... Acho que a gente já leu, hein? Esse daqui já lemos? Já lemos. Foi o que a gente estava já. No próximo, então. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aqui. Por gentileza, próximo. Joia. A moralidade hebraica enfatiza a salvação do mal e não as aspirações do bem. Só uma frase, irmãos, aqui. Sobre essa questão do igualitarismo. O que é o comunismo e o socialismo, se não um cristianismo sem Cristo, né, irmãos? É hilárico, né? Eles tentam viver um cristianismo sem Cristo, onde eles são deuses deles próprios e por isso se tornam demônios de si mesmos. É isso. Eles tentam ter uma vida igualitária,
a partir deles próprios e se tornam os próprios demônios deles mesmos, porque essa vida igualitária só se é possível por meio de Cristo. Agora, como que eles vão atingir isso negando a fé e os valores cristãos, né? Interessante, né? Então, Aí, até vou certo fazer esse ponto, adendo. o Paulo vai falar que quem não trabalha não come. O problema é que eles não querem trabalhar. Como que é? É curioso porque, nesse aspecto, né, Paulo vai falar que quem não trabalha não come. E na ótica deles hoje, assim, uns trabalham e os outros não. Então, até nesse aspecto, é uma deficiência absurda no pensamento. Ele não produz, quer viver do capital. Do capital. É terrível. É. Pode ler para nós, pastor, por favor? Vamos lá. A moralidade hebraica enfatiza a salvação do bem e não a aspiração do bem. Salvação do mal, perdão, né? E não a aspiração do bem. A esperança de Israel é em Deus e não no homem. Deus é o Redentor, Salvador, Libertador, Curador, etc., e não o homem. Todo o Novo Testamento é unânime em proclamar como mensagem de boas novas que o Messias, tão ansiosamente esperado, veio e que a salvação prometida tornou-se possível mediante a fé. Joia. E essa frase é muito interessante, né? A moralidade hebraica enfatiza a salvação do mal e não a aspiração do bem. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque depois de convertidos e depois de uma comunidade cristã, a gente tende a começar a viver só em cima da aspiração do bem. Ou seja, a nossa fé passa a ser um padrão ético e moral sem essa ideia da salvação do mal. Sendo que, mesmo que vivamos um grande avivamento e o Brasil se converta todo, as próximas gerações precisarão ser salvas também, mesmo nascendo dentro da igreja. Salvação do quê? Do mal. Mas eles nasceram dentro da igreja. E daí que nasceram dentro da igreja? Eu sei que agora eles serão criados de acordo com padrões bem elevados por causa do cristianismo, mas isso não significa que eles deixarão de ser salvos do mal. Que mal é esse? O mal do pecado, que Cristo veio resgatá-los. Ou seja, mesmo havendo um grande avivamento e um país totalmente, vamos dizer assim, imaginar cristão, né? A salvação ela tem que ser sempre proclamada e ensinada, porque o homem é pecador na sua essência, mesmo nascendo dentro de uma igreja, mesmo sendo criado numa sociedade mais elevada. Esse é o mal dos americanos e o mal dos ingleses, que por eles estarem vivendo dentro de um princípio moralista e dentro de uma fé chamada protestante, eles acham que já não precisam mais do que aspirar o bem. Aspirando o bem, eles estão salvos. Seria quase que uma salvação autorredentiva, uma religião autorredentiva. E por isso que eles também precisam se converter o tempo todo e voltar às bases, né? É muito interessante essa questão, né? Tá bom? Código da Aliança, lê para nós, pastor, por gentileza. A gente já está encerrando aqui. Palavras incondicionais, exigências irrestritas e diretas feitas na segunda pessoa. Êxodo 22, 23, 20, 23, 23, 6, 23, 9 e 23, 25. Estatutos condicionais. São cláusulas condicionais e consistem em normas para juízes encarregados de aplicação da justiça. Richard Newburgh observa que as semelhanças entre o Código da Aliança e o Código de Hammurabi se encontram nos estatutos condicionais. Joia, a gente já viu alguma coisa sobre isso, né? E aqui nos faz lembrar também, né, de palavras incondicionais e estatutos condicionais, as promessas incondicionais e as promessas condicionais, que tem a ver com relação às nossas devolutivas, né? Ou seja, se realizarmos, Deus faz. Se orarmos, Deus nos ouvirá. Ou seja, temos promessas condicionais e promessas incondicionais. Seriam os códigos da aliança, né? Tá bom, meus irmãos? Joia até aí? Okay. Tranquilo? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo, né? Só eu vou deixar aqui para vocês lerem depois, como material extra. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só aqui, ó. Tem um estudo aqui, Deuteronômio, aqui. Olha só que interessante. Esse material
Deixa eu mostrar aqui para vocês, que é um trabalho que foi feito. Deixa eu até pegar aqui o nome dos alunos. Aqui. Só para vocês terem uma noção, tá? Eu não vou passar agora por causa da questão do tempo. Mas vocês podem estar vendo, olha que interessante esse material. Para que a gente compreenda um pouco sobre o que a gente acabou de ver das características da moralidade hebraica, esse trabalho, ele é uma boa síntese, olha só, ele é uma boa síntese do livro de Deuteronômio sobre essa questão de norma ética e moral do povo judeu segundo o Antigo Testamento. A Adriana Sauser Ninomiya, não sei como se pronuncia, né? Ninomiya, ela fez esse trabalho, e olha só para vocês terem uma ideia, ele vai falar sobre Moisés, vai dar as ordens, né? E aí vai tratando tanto os 10 mandamentos, quanto também, olha só, as outras regras, ó. Olha que interessante, tudo baseado aqui no livro de Deuteronômio. Então, depois, vejam como que a moralidade hebraica fazia parte da vida diária deles, por causa do quê? Da revelação de Deus, mostrando, né, como eles deveriam se comportar. Né? Bem interessante esse trabalho, não? Então, fica para vocês lerem depois, tá bom? Beleza, meus irmãos? Tranquilo? Combinado. Joia. E agora a gente vai encerrar esse módulo e vamos abrir o último bloco. E aí eu vou, mais uma vez, voltar para as alternativas éticas contemporâneas, porque percebam, até agora, durante essas 3 aulas, a gente vem fundamentando bem o caminho para a gente começar a trabalhar no nosso livro-texto. E, ao mesmo tempo, a gente começa, então, agora, a partir da cosmovisão bíblica, compreender um pouco melhor sobre ética 1 e ética 2. Só para parafrasear aqui, para encerrar esse módulo, ó, vocês, não sei se vocês recordam, mas a nossa ementa, ou seja, o nosso programa de aula, vou até abrir mais uma vez aqui para vocês, olha só, em ética 1, ele tinha essa proposta, deixa eu compartilhar aqui com vocês, ó. E agora, só a partir de agora, que a gente vai começar a trabalhar um pouco mais os temas de forma específica. Ó, ética 1. Deixa eu aumentar a letra aqui para vocês. Ó. Os objetivos eram preparar o aluno para uma prática cristã através de uma fundamentação bíblica. Se bem dizer, essas 3 aulas eu tentei trabalhar com vocês alguns dilemas da ética, explicando a ética, a introdução da ética, mostrando um pouco, mas fundamentando mais vocês na perspectiva do que o Novo Testamento e o Velho Testamento falam. Por quê? Dentro dos objetivos, analisar e discutir as implicações modernas da bioética, ou seja, agora, a partir de agora em diante, a gente vai trabalhar um pouco sobre esses temas e contribuir para a produção do material sobre ética cristã. Então, percebam, ó, ao conteúdo que nós temos em ética 1, bioética, o homem e a natureza. Esse é um tema muito importante, irmãos, para a gente estudar. Eu sei que não vai dar tempo de a gente discorrer como eu gostaria, por causa do currículo, mas percebam, irmãos, clone humano é um tema importante ou não? Clonagem humana. A clonagem de órgãos. Você percebe? Tudo isso são assuntos contemporâneos, não? A gente não pode deixar isso, de conhecer um pouco sobre essa questão. A vida pré-natal, o controle da natalidade e agora, inclusive, assunto sobre aborto. Está entendendo? Sexualidade humana, percebam. Saúde mental, doações e transplantes de órgãos, as drogas, suicídio, pena de morte, tortura, legítima defesa, violência pública e terrorismo. Perceba, a partir da próxima aula, a gente vai começar a responder um pouco essas perguntas. Mas eu precisava ter fundamentado com vocês, né? E a ética 2, olha só.
A mesma coisa aqui, ó, ética 2. Quais serão os assuntos que a gente vai tratar em ética 2? O desenvolvimento da ética cristã, pena de morte, tortura e legítima defesa, violência pública e terrorismo, o cristão e a guerra, cultura e a ética a ética socioeconômica, ética e a política, responsabilidade social e racismo. É claro que a gente vai fazer agora um pente fino em todas essas temáticas a partir das discussões do livro-texto, para a gente poder dar uma resposta, entendeu? Então, hoje, a gente vai agora ir para o último bloco, e aí a gente vou trazer mais um slide, e aí, a partir da próxima aula, a gente vai estar trabalhando propriamente em cima aqui desse material. Eu já passei todos esses materiais para vocês, tá, irmãos? Então, não se esqueçam de estar estudando aí esse material. Mas, a partir da próxima aula, ó, a gente já vai trabalhar em cima desse material aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Que é o material do professor José Ribeiro, Ética Cristã. Por isso que vocês têm que estar lendo o livro, tá bom? Lendo muito livro, para que as nossas discussões sejam bem proveitosas, tá? Beleza, meus irmãos? Vamos encerrar? Porque agora eu quero passar o último slide para vocês, que são alternativas éticas contemporâneas, tá bom? Quero ler mais 12 páginas, com 12 slides com vocês, tá bom? Beleza? Alô? Tranquilo? Ok. Sim. Fechado, então. Vou fechar aqui essa gravação e vamos para o último bloco.